Bom dia, irmãos e irmãs. Venho ao vosso encontro neste 6º dia de Páscoa, numa manhã muito bonita, pelo menos aqui em Lisboa. Algumas pessoas perguntam se é aqui um foco que tenho deste lado. Não é um foco, é uma janela. É uma janela que nós temos aqui na igreja. Nem é o túmulo da ressurreição, embora seja um efeito muito bonito que faz todos os dias de manhã aqui na nossa igreja, porque o sol nasce deste lado e acompanha-nos nesta oração da manhã. Como nos outros dias, vou ler-vos o Evangelho, falarei um bocadinho sobre ele e depois faremos juntos a nossa comunhão espiritual. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, no capítulo 21. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Estavam também presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco. Mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam distantes apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Este capítulo 21 do Evangelho de São João é um capítulo muito interessante porque dá-nos este encontro de Jesus numa manhã de Páscoa, como podia ser a de hoje, junto ao mar de Tiberíades, em que encontramos os discípulos na vida normal. Significa que eles anunciavam o Evangelho, mas também trabalhavam. Portanto, Pedro voltou à vida normal, não da mesma maneira, não como os discípulos de Emaús, que voltavam pesarosos porque afinal aquilo não tinha corrido bem, mas numa outra atitude. Eles estão a trabalhar e é no meio desta faina que Jesus lhes aparece nesta manhã de Páscoa, lhes prepara uma refeição e está com eles, não à mesa, mas naquela mesa improvisada. Este capítulo 21 tem esta primeira parte, depois tem uma segunda parte que a Igreja vai deixar para o final do tempo pascal, que é o diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu amas-me? As mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus. Hoje só nos faz o relato deste episódio do encontro do ressuscitado com estes discípulos e apóstolos. O que é que nós podemos hoje reter para nós nesta sexta-feira e à luz deste Evangelho? Primeiro, não há ocasiões em que nós não possamos sentir a presença de Jesus. E este Evangelho quer-nos dizer exatamente isso. Pedro, na vida normal, encontra o Senhor. Encontra o Senhor. E também nós somos chamados na nossa vida normal, irmos encontrando o Senhor e de podermos tê-lo como referência e como companhia. Segunda coisa muito importante deste relato: no nosso dia há espaço para a Eucaristia, haver espaço para a Eucaristia. Jesus, o pão e o peixe são símbolos muito eucarísticos. Reparem
no Evangelho de São João, não há a instituição da Eucaristia. No capítulo 13 há o lava-pés, mas São João, no capítulo 6, faz a multiplicação dos pães, ou transforma aquele milagre e dá-lhe uma dimensão eucarística muito grande. O pão e o peixe são sinais eucarísticos. Já nos primeiros cristãos era assim. E no meio do trabalho há espaço. Há espaço para aquela refeição. Aliás, os gestos que Jesus diz são muito iguais aos gestos, quer da multiplicação dos pães, quer da Eucaristia. Pegou o pão, partiu e distribuiu. Isto para nos dizer o quê? Que no nosso dia tem que caber espaço para Deus. Temos que pensar em Deus desta maneira mais extraordinária, da qual agora estamos privados, mas a Eucaristia como referência, como centro da nossa vida. No nosso dia-a-dia, Cristo vem ao nosso encontro, Cristo senta-se connosco à mesa, prepara-nos a refeição, como fez com estes discípulos, preparando-lhes o pão e o peixe naquelas brasas, para que todos pudessem ter aquela refeição. Finalmente, o respeito que Deus nos merece. Há aqui um pormenor muito interessante. Pedro não estaria completamente nu, mas estaria à vontade a pescar, e quando percebe que é Jesus que está na margem do rio, veste a túnica e lança-se para ir ao seu encontro. Este vestir a túnica também não é um ato isolado no Novo Testamento, ou tirar a túnica. Jesus, depois de ser julgado, tiram-lhe a túnica para lhe baterem e para ser flagelado. O filho pródigo, a primeira coisa que o pai faz quando ele chega à casa é pôr-lhe uma túnica. A túnica é sinal da dignidade, não só da dignidade do próximo, mas da dignidade que o outro me merece. E esta é uma coisa, um pormenor muito bonito, de que Pedro, quando se apercebe que aquele que está nas margens do lago é Jesus, veste a túnica como sinal de respeito, porque aquele Jesus é o Senhor. E o Senhor é um título messiânico, usamos assim esta linguagem mais teológica, ou seja, nos Evangelhos encontramos vários títulos atribuídos a Jesus. O Messias, o Filho de Deus, o Filho de David, o Senhor é o título mais forte e mais excelente, mais completo, porque é o nome do próprio Deus. Quando dizemos é o Senhor, nós compreendemos que é o próprio Deus no seu Filho Jesus Cristo. Aliás, no próximo domingo, quando Jesus se encontrar com Tomé, a resposta de Tomé vai ser: meu Senhor e meu Deus. É isso mesmo, é o ponto de chegada de qualquer cristão. Para nós, Jesus não pode ser só a pessoa fantástica, a pessoa extraordinária, que disse e fez coisas muito bonitas e interessantes. Temos que dar aqui um passo da fé. A partir da ressurreição, já ninguém chama a Jesus de Jesus, nem mestre. A partir da ressurreição, ele será o Senhor. É isso que ele tem que ser para nós. O Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa história. Por isso, este Evangelho, cheio de significado, cheio de alegria, cheio da presença de Deus, pode então iluminar o nosso dia. A nossa vida também tem que ser cheia de luz e cheia de Deus. Porque se a nossa vida for cheia de Deus, por muitas trevas, por muitos dias cinzentos que venham, nós temos cá dentro e conservamos acesa esta luz de Jesus Cristo, esta luz daquele que veio iluminar as trevas do nosso erro e as trevas da nossa vida. Ficam então aqui estas pistas para o dia de hoje, mas sobretudo percebermos que, assim como hoje vimos Pedro na sua rotina, no seu dia-a-dia, também no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, temos que ter tempo para Deus. Isso é mostrado quer na veste que nós pomos, quer manifesta-se também no parar para esta refeição com Jesus, ao longo do dia pararmos para nos encontrarmos com Jesus. Não é que ao longo do dia nós, quando estamos a conduzir ou quando estamos a cozinhar, não estejamos a ouvir um momento de oração ou não estejamos a fazer um momento de oração, mas parar, como Pedro e os discípulos fizeram. Pararam para estarem com Jesus aquele bocadinho, interromperam a pesca para poderem estar com Jesus, e faz-nos falta, e Deus quer que este tempo de pandemia nos ajude a perceber isto, que faz-nos falta parar para estar com Deus. Deus não nos pede muito, pede aquilo que nós podemos dar, não aquilo que nós queremos dar, mas aquilo que nós podemos dar.
e que esse pouco ou muito que nós podemos dar seja vivido com a mesma intensidade que os discípulos viveram neste dia em que Jesus lhes apareceu. Vamos então rezar agora o Pai Nosso para pedirmos a presença de Deus e depois fazermos esta comunhão que nos liga a Deus e aos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nesta hora desejava receber-vos sacramentalmente, mas já que não posso, vinde ao menos espiritualmente ao meu pobre coração. Vinde, Senhor Jesus. E como ao longo da vida eu já vos recebi tantas vezes, eu me consagro e uno inteiramente a vós. Desejo a cada um de vós um bom dia, bom fim de semana, sexta-feira, já estamos a fechar. Um bom dia a todos e que seja vivido na alegria e na luz e na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.